O que que muda na missão do Papa, de onde ele veio? A gente pode esperar alguma influência por ele vir de algum determinado país, algum vínculo político com um determinado país? Como é que funciona isso na vida de um Papa? Eu acho que é lógico, as origens, né, no sentido cultural, vivencial, sempre tem um certo peso, né? Agora, além da questão da origem no sentido do nascimento, da própria criação, eu acho que tem outros dois elementos que são fundamentais. Eu acho que entra muito também a questão da trajetória formativa, ou seja, por onde a pessoa passou, o que ela teve possibilidade de estudar, de aprender, né, as vivências que ela teve no sentido formativo, mas também enquanto igreja. E aí volta de novo aquilo que a gente já mencionou aqui, ou seja, ele tem uma experiência muito ampla, né? Então eu não consigo encaixá-lo, por exemplo, simplesmente ali num contexto meramente americano. Eu não consigo encaixá-lo num contexto meramente latino-americano, peruano, você entendeu? Ou também meramente agostiniano. Eu acho que ele de fato foi tendo toda uma formação, repito, o elemento agostiniano é muito forte, acho que sinais já são, né? Mas eu acho que existe O que caracteriza o ser agostiniano? é justamente essa questão do jogo do amor e da verdade. Quer dizer, essa coisa da busca pela verdade, porque no fundo, quer dizer, eu tenho um coração inquieto porque eu desejo a verdade, eu desejo o bem, que no fundo é Deus. Esse é um elemento. Mas ao mesmo tempo, eu sei que eu sou miserável, eu sei que eu sou fraco, ou seja, eu necessito da graça. Então, quando você pega as Confissões de Santo Agostinho, ele é um dos autores, por exemplo, que é nítido que no pensamento dele, na obra dele, está presente um monte de coisa que ele leu, que ele ouviu, que ele aprendeu com os outros, mas também muita coisa que ele viveu. Ou seja, é uma filosofia religiosa, é todo um pensamento religioso, toda uma teologia que está muito também presente a experiência vivida. Então, seja em relação a si mesmo ou em relação aos outros, né? Por isso que aquela frase, ou seja, na análise que ele faz do texto de Ezequiel, que é a questão do sermão dos pastores, né? Para vocês eu sou cristão, eu sou irmão, mas, ou melhor, com vocês eu sou irmão, eu sou cristão, mas para vocês sou pastor, sou bispo, mostra justamente isso, quer dizer, por um lado, um amor profundo à verdade, a busca pela verdade. Ou seja, o ser humano não tem como ser feliz fora da verdade. Ele defende isso constantemente. A briga dele com os céticos, por exemplo, com outras correntes de pensamento. Não dá para ser feliz fora da verdade. Eu preciso encontrar a verdade. Só que ao mesmo tempo que eu busco a verdade, eu só sou feliz quando encontro a verdade, na realidade, é a verdade que me encontra. Ou seja, é a verdade que me encontra primeiro e se manifesta e se apresenta a mim, e depois sou eu que a procuro e ela me atrai. Então, aqui está esse elemento, quer dizer, por um lado tem a inquietude, a busca e a necessidade, mas por outro lado, a misericórdia e a graça. Então, eu vejo nitidamente isso, ou seja, com certeza os elementos culturais, formativos têm um peso, mas ao mesmo tempo, como agostiniano, ele vê também que existe uma unidade no papado, que é uma unidade de governo, é uma unidade de doutrina e é uma unidade de culto. E me parece que ele tem isso, né? Mas ele tem esses elementos aqui, ou seja, dentro desse contexto bem agostiniano, que a unidade também é muito forte, mas aonde ele diz a igreja é o corpo de Cristo. A igreja, ela é o corpo de Cristo. Tem uma frase de Santo Agostinho que é muito interessante, ele diz assim, você está na igreja, então eu estou no corpo de Cristo. Mas você também é corpo de Cristo. E a Eucaristia é corpo de Cristo. Então tem uma frase que Santo Agostinho diz assim, veja o corpo de Cristo recebendo o corpo de Cristo para que seja mais corpo de Cristo. Porque nessa unidade profunda, Jesus está em mim, ele sofre em mim, ele sente em mim, ele vive em mim. Então, isso é muito intenso num Papa. Por isso que para mim a fala dele transparece isso, ou seja, não tem como separar amor de verdade. Não existe unidade sem amor, mas não existe unidade sem verdade. Então, eu preciso, por um lado, ser testemunho dessa verdade, mas também ter clareza que é a verdade que me encontra. E eu preciso da graça. Sem a graça não tem como. Ou seja, o ser humano não consegue encontrar Deus e a verdade só com as suas forças, com o seu esforço, né? Ele precisa da graça e da misericórdia de Deus. Mas, ao mesmo tempo que eu preciso da graça e da misericórdia, aí vem a famosa frase de Santo Agostinho também. Deus te criou sem a sua ajuda, mas ele não pode te salvar sem a sua colaboração. A graça não anula a natureza. Então, por um lado é Deus que me ama por primeiro, é verdade que me encontra, eu preciso da graça, mas
eu também preciso corresponder a isso. Então, eu acredito que o ser agostiniano é viver essa tensão. Ou seja, é uma unidade, uma síntese, mas que não cessa a tensão. Essa tensão ela vai existir constantemente. Por quê? A briga de novo, de Santo Agostinho com os donatistas. Eu só quero uma igreja de trigo. Não existe uma igreja só de trigo. O joio está junto, Nosso Senhor já ensinou. No final dos tempos, ele é que vai separar. E isso Santo Agostinho bate muito. Me parece que ele, na vida dele como bispo, como padre, como superior, né, apontou muito para isso. E acredito que vai haver uma continuidade nesse sentido.